Shabbat Shalom, pessoal. Shabbat de alegria, Shabbat de Shalom, vindo daquele que se deu por nós lá no Calvário, Yeshua HaMashiach. Eu sou o Sami Stashber, estou em São Paulo, Brasil, e eu tenho meu companheiro de caminhada, meu parceiro de aventuras, Benjamin Serber, que está lá em Israel. E aí, Beni, Shalom. Shalom, Shabbat Shalom, querido Sami, e a todos que assistem, que nos veem, e que melhor do que nos ver é ver o Senhor, é ver o Ruach, é sentir o Ruach, que nós possamos sempre ser motivados e levados por este Ruach que nos une. É isso aí. O que nós queremos, na verdade, é, de uma certa maneira, que aquilo que nós viermos a contar para vocês possa bater no teu coração e possa te alegrar, por saber de que nós estamos realmente nos esforçando para servir aquele que é o Deus Todo-Poderoso. E é nessa função, nesse tamanho, nessa responsabilidade, que nós queremos falar para vocês da Parashá Korach. Korach é o nome, é Coré em português, e é uma história que aparece lá em Bamidbar, números 16:1 até 18:32. O Haftará, ou seja, os profetas, está em 1 Shmuel Aleph, 1 de Samuel 11, do versículo 14 até o 12:22. Romanos 13:1 até 13:7, é o Brit Hadashah, a aliança que o Senhor renovou, e o Terrilim, o Salmo, é o Salmo de número 5. E a história deste rapaz Korach começa com uma forma de ele se sentir preterido. O que aconteceu? Ele era da família de Levi, mas ele não era Cohen. Ele tinha outras tarefas diante do Mishkan, e ele queria virar Cohen. E ele se revolta contra Moshe Rabbeinu, e Bamidbar 16:3 ele diz: e se ajuntaram contra Moshe e contra Aaron, e lhes disseram: basta, pois que toda a congregação é santa, cada um deles é santo, e o Eterno está no meio deles. Por que, pois, vós exaltais sobre a congregação do Eterno? Tendo ouvido isso, Moshe caiu sobre o seu rosto, e falou a Korach e a todo o seu grupo, dizendo: amanhã pela manhã o Eterno fará saber quem é dele e quem é o santo que ele fará chegar a si. Aquele que a quem escolher fará chegar a si. Beni, é desafiador, porque se ele foi colocado pelo Hashem, que é todo-poderoso, numa determinada tarefa, acho que o Hashem sabia o que estava dando de tarefa para ele, né? O que você me diz disso? É verdade, e eu acho que a gente pode aprender muita coisa e o que a gente pode colocar para a nossa vida, né? Porque a gente, às vezes, lê, principalmente a Torá, que esse livro que está no deserto, o povo passando e muita coisa, né? De números, né? Que é em hebraico Bamidbar, no deserto, e muitas vezes a gente pode falar, mas está tão longe de nós, o que a gente vai aprender, o que tem a ver Korah, e o que ele fez, e se ele era Levi, e da estrutura de Levi, ele tinha um tipo de serviço, mas ele era levantado pelo próprio Eterno, e aí se rebelou. O que a gente pode aprender com isso, né? Acho que a gente tem muito que aprender. Nada é por acaso, né? Um nome de uma paraxá, de uma porção semanal, com o nome dele, e ainda mais nesse sentido ele falhou e morreu, não só ele, como toda a estrutura que se rebelou, a gente pode aprender muita coisa, né? O que a gente pode aprender? Porque pode acontecer com a gente. Se a gente sabe que esse homem era um homem levantado pelo Eterno, ele tinha um serviço importante, era um homem importante, por que isso aconteceu? Então, a gente tem que tomar cuidado, porque o que aconteceu com ele, se a gente não vigiar, se a gente não prestar atenção, a gente pode cair também, igual ele.
Todos nós estamos nessa condição. Então, a gente precisa entender o nosso posicionamento e não querer algo que não seja nosso. Você, Sami, tem o que Deus deu para você, a sua atuação. Você é o Sami. Então, eu não posso querer para mim o que Deus deu para você. Cada um tem a sua unção de Deus para cada um. E o problema é eu, como Benjamim, querer o que Deus deu para você. Então, a gente tem que respeitar o que Deus faz e aceitar o que Deus faz conosco. E isso que aconteceu com Cora é algo muito sério. E tem muitas vezes, está na Bíblia, chama inveja. A inveja é algo muito perigoso. Você sabe que, às vezes, a gente não interpreta os Aseret Dibrot, os 10 mandamentos. E tem um mandamento que é facinho, não cobiçarás, e aí vem todos os não cobiçarás. E, sinceramente, eu cobicei um dia, imaginei de que eu seria presidente da ONU para pôr um pouco de ordem naquele galinheiro. Mas Deus diz assim, Sami, fica quieto, faz o que você tem que fazer. Eu acho que a cobiça é o tipo da coisa que vai acontecer com todos nós, sabe por quê? Eu já falei várias vezes, e me desculpe me repetir, mas o pecado é bonito, é gostoso, enche o olho, né? Então, no primeiro momento, você diz assim, uau, né? Aí depois você descobre que você tropeçou, caiu, e foi o que aconteceu com a turma de Cora. Moshe fica tão bravo que diz assim, senhor, e agora? E diz assim, tá bom, eu vou resolver esse assunto. E eu acho bonito porque Moshe pede a Deus para que ele o ajude. E aí ele volta para a congregação e diz assim: se acontecer alguma coisa que vocês nunca viram, aí vocês vão saber quem é que está do lado certo e do lado errado. E aí onde nós vemos uma coisa impressionante: a terra se abre e Korah e a família dele cai vivo dentro da terra. Então, é novamente aquilo que, quando a gente fala do Eterno, nós temos que lembrar que ele é El Shaddai, o Todo-Poderoso. E porque ele é o Todo-Poderoso, ele faz as coisas do jeito que ele quer fazer e não do jeito que nós gostaríamos. Agora, a tristeza vem quando a gente olha para a Haftará e vê que o povo de novo se levanta contra o Hashem e diz assim: o Samuel, por favor, nós queremos um rei. Pô, mas você não diz Avinu Malkeino? Você não diz nosso pai, nosso rei? E agora vocês querem o rei? O Deus já não serve mais? E Deus vira para Shmuel e diz assim: não se preocupa, Shmuel, eles se revoltaram contra mim e não contra você. Então, é aí onde eu vejo que tem uma ligação muito forte, inclusive, com o Brit Hadashah, onde em Romanos a gente vê a autoridade foi dada por Deus. E como você colocou, Beni, nós podemos usurpar a autoridade que Deus nos deu? Esse é um grande problema. Quando a gente usurpa, quando a gente menospreza, quando a gente não reconhece ele e o que ele faz em nós. E aí, muitas vezes, o ego humano sobressai. Quando a gente permite que a nossa carne sobressaia e não o poder dele na nossa vida. E aí a gente acaba achando que a gente pode, porque ele nos colocou em tal lugar, ele nos colocou nessa posição, mas ele colocou, o Eterno nos coloca em posições para engrandecer o nome dele e não o nosso nome. Que o nome dele seja engrandecido em nós e não o nosso nome. Aí o homem quer a honra, aí o ser humano quer a glória, aí o ego fala mais alto, e aí tudo fica complicado. Aí a presença do Senhor não pode existir quando tem ego, quando tem a carne fala mais alto. Então a gente tem que vigiar muito, sempre reconhecer que tudo que nós temos, tudo que nós somos é dele, é para ele, por ele. Ele nos coloca em lugares, ele quer nos colocar em lugares altos, mas para a glória dele e não para a nossa glória. Então, aí a gente chega nos Terrilim, Salmo 5, e, de certa maneira,
eu vejo aqui aquilo que nós falávamos agora sobre cobiçar, mas ao mesmo tempo colocar as coisas. Veja que o Terrilim 5, o Salmo 5 diz no versículo 2: escuta, Rei meu e Deus meu, Avino Bashamai, a minha voz que clama, pois a ti é que imploro. De manhã, ó Eterno, ouves a minha voz e de manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Sabe por que a gente fica esperando? Porque para ele tudo é possível. E se para ele tudo é possível, então ele terminou as coisas que nós devemos fazer para servi-lo, ou seja, nós como servos, obedecer à voz de quem é o Senhor. É verdade, é verdade. O Salmo 5 é muito interessante, porque ele nos ensina, ele nos mostra o clamor pela intervenção dele. Ele intervém por nós. Ele faz, então a força é dele, não nossa. Ele intervém, ele faz. A gente aprende no Salmo 5 que fala da grandeza da justiça e da misericórdia. É muito forte, porque a gente, como ser humano, a gente não consegue ao mesmo tempo fazer justiça, como a gente já falou várias vezes aqui, e ser misericordioso ao mesmo tempo. E ele consegue, com a grandeza dele, que é sobrenatural, o eterno, né? Ser justo e misericordioso ao mesmo tempo, mas não é a justiça da nossa cabeça, é algo diferente. Ele é o justo e misericordioso, Hashem. E aí fala no Salmo 5, para a gente aprender a diferença entre os perversos e os servos. E em que lado que a gente quer ficar? Dos perversos? Que a gente não olhe para eles e vanglorie também da nossa posição em relação a eles, mas que seja misericordioso o Senhor sobre a vida deles, mas que a gente escolha sempre o caminho dos servos, o caminho do Senhor e não da perversidade, né? Então, pessoal, o que a gente queria contar para vocês é isso. Se Deus nos colocou num determinado lugar, numa determinada tarefa, acredite, você é a pessoa indicada para fazer essa tarefa. E se você quer a cadeira maior, aquela que está na tua frente, ore, pede a Deus, como nós acabamos de ver. Pede de manhã e ouve a voz do Eterno. Pede de novo e pede mais uma vez, até ele te mudar, caso ele queira te mudar. Ele continua me dando a cadeira que eu estou sentado, e eu tenho certeza que o Beni continua sentado na cadeira que Deus preparou para ele. Mas o dia que nós realmente formos agraciados por Deus para mudar de cadeira, que sempre seja para a honra e glória do nome dele. E é isso que a gente queria dividir com vocês nesse Shabat. Que seja um Shabat de alegria, por saber que estamos fazendo a vontade do Senhor todos os dias para alegrá-lo. Um Shabat de muito shalom para cada um de vocês. Shabbat shalom! Shabbat shalom.